Shabbat Shalom, amigos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, falando do meu assunto pessoal, aquele assunto que eu mais gosto, falar da palavra de Deus. Eu tenho hoje o privilégio de estar junto com Fernando Fleischmann, que é um outro apaixonado pela Torá. Shalom, Shabbat Shalom, Fernando. Shabbat Shalom, amigos do canal Esse é o Caminho, Sami. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, falando um pouco do nosso Deus, daquilo que Ele faz através da palavra dele, para achar essa semana quentíssima, impressionante, né? Apesar de serem duas em uma só, o Eterno, ele tem uma mensagem muito bonita para nós essa semana, uma mensagem de bênção e de misericórdia, né? O enfoque das parachotes, só para vocês saberem, né? O Cat vai falar sobre leis, né? Específicas sobre purificação. Moshe dá as ordenanças, fala do escorregão no tomate, né? Do povo ali, junto com Moshe. E a Parashá Balak vai se focar no que Deus fez pelo povo a despeito da parte da rebeldia dele, né? Então, o que eu queria focar essa semana com você, Sami, com os nossos telespectadores, é justamente esse momento da Parashá Balak, né? Então, pera um pouquinho só, Que Fernando. Nós temos que dar para os nossos YouTube espectadores os textos que nós estamos vendo, né? Porque acho importante que todo mundo saiba de que a Parashá Hukat, prescrições, ela está em Números 19, a partir do versículo 1 até Números 22, versículo 1. Juízes 11, de 1 a 33, é Haftará. Yohanan, João, é a Brit Hadashah, Aliança Nova, renovada, em João 3, de 10 a 21, e o Salmo 95. E a Parashá se chama Hukat, porque ela começa dizendo: Disse mais o Eterno a Moshe e a Aaron, esta é a prescrição da lei, da Torá, que o Eterno ordenou. Já a Parashá Balak está em Números 22, 2, do 25 ao 29, Miqueias 5, versículo 6 até o 6, versículo 8, Brit Hadashah, primeiro livro de Coríntios 1, de 20 a 31, e o Salmo 79, e a Parashá se chama Balak porque ela começa: Viu, pois, Balaque, filho de Tzipor, tudo que Israel fizera aos amorreus. E aí, Fernando, o nosso público, sabendo os textos, agora manda ver. Então vamos lá, perfeito. Peço até perdão por isso, que é a empolgação de falar da Paraxá a gente acaba atropelando às vezes, né? Mas a Paraxá Balak, ela começa justamente por esse versículo que você cita, que viu Balaque o que ele fez com os outros povos, que Israel fez com outros povos. E tremeu nas bases, né? Vamos trazer o português nosso, tremeu nas bases, falou, meu Deus, tá vindo um povo aí. E naquela cultura, daquele tempo, eles tinham os famosos algoreiros, né? O feiticeiro chique, que eles sabiam que se amaldiçoasse alguém, seria amaldiçoado. Qual que é a graça da Paraxá dessa semana, né? Juntando assim, mais pro lado de Balaque. Quando Balaque contrata Balaão, Bilã, né, para amaldiçoar Israel, Deus já tinha advertido o Balaão, falando: olha, você vai, mas você vai falar só o que eu colocar na sua boca. Presta bem atenção. E Balaão consente porque ele queria as riquezas, ele queria ter a prosperidade, mas na hora de amaldiçoar acontece uma coisa curiosa. Porque na paraxá passada a gente viu o escorregão no tomate ali nas águas de Meribá, que Moshe bate na pedra, faz o povo reclamar, junto com ele, eles pecam, e parece que tudo ali se perdeu, perdeu a bênção, né? Mas um gozado é que logo na paraxá seguinte, quando vai ter uma maldição pro povo, Deus transforma em bênção. Falando, olha, independente, quando o meu povo ele me obedece, quando ele se arrepende do que ele fez, a minha palavra não volta vazia. Então, o direito de amaldiçoar seu está revogado. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Então, para mim, a coisa mais linda dessa paraxá é que Deus mostra o amor e o zelo dele pelo povo quando o povo é obediente, quando o povo se sujeita a ele e mostra assim: nada do que está de fora pode quebrar o poder da minha palavra e aquilo que eu bendisse.
Se Deus bendisse algo, bendito será eternamente. Se Deus maldisse algo, maldito aquilo será para sempre. E sobre Israel, sobre o povo escolhido dele, ele fala que é bendito para sempre. Né, Sam? O que que você acha disso? A colocação que você fez é sensacional. A pisada no tomate não afasta o amor de Deus. Agora, o que impacta a gente é justamente a vontade de exterminar o povo de Israel. Então, só de ver o povo chegando, aí Balaque fica desesperado, tá? E ele percebe de que ele não vai conseguir guerrear contra o povo. Então ele acha de que a solução é chamar esse feiticeiro, Bilam, Balaão, né? E o que que ele faz? Ele suborna o sujeito, dizendo: olha, você vai amaldiçoar e eu te dou tantos dinheiros. Aí o Balão diz assim: nem que você me dê uma casa cheia de ouro, mas tudo bem, eu vou, né? E nessa do eu vou, aí o que que ele faz? Ele faz uma primeira tentativa, como você disse, abençoa. Faz a segunda tentativa e abençoa. Aí na terceira tentativa ele nos dá uma oração maravilhosa que é o Matovu, que a gente diz todas as vezes que começa o serviço numa sinagoga, numa igreja, dizendo: quão belas são as tuas tendas, ó Israel. Matovu mishkenotecha Israel. Então, você vê que realmente é uma coisa maravilhosa quando a gente olha a misericórdia de Deus colocada em prática. Como assim, Sam, colocada em prática? É lógico, ele já realizou isso. Gênesis 12, 2 e 3, ele diz assim: vou amaldiçoar quem te amaldiçoar, vou abençoar quem te abençoar, e em ti serão abençoadas todas as nações. É aí então aonde o raio laser do nosso inimigo diz assim: é aqui que eu vou bater. Então ele levanta o faraó do Egito, Amã, Balaão, Balaque, Hitler, Ayatollah, e todos eles vão descobrir de que eles não conseguem ir contra o povo de Israel. Por quê? Porque a misericórdia de Deus não se acabou. Ela se renova a cada manhã. E a vitória é sempre de todos aqueles que estão junto com o Eterno. Então, como você colocou, a misericórdia de Deus é o que nos trouxe até aqui e vai nos manter no caminho, mesmo pisando no tomate. E aí, usando a tua expressão da pisada no tomate, nem Moisés, depois de ter pisado no tomate e não ter entrado na terra de Israel, Yeshua vai lá e chama ele para ter uma reunião na frente dos Talmidim, na frente dos discípulos. Então você vê de que realmente para Deus tudo é possível, não é, Fernando? Exatamente, Sami. Desde que a gente guarde a palavra, a gente guarde os mandamentos com obediência dentro de nós, tudo é possível para Deus. Porque existe uma expressão judaica, né, chamada kavaná, que é a intenção do nosso coração, a intenção com que a gente faz as coisas, que é o que mais importa para Deus, porque não é que a gente não vai pisar no tomate nunca, não é que a gente vai ser perfeito a partir de agora, conhecemos Deus, estalou os dedos, está tudo maravilhoso, acabou o pecado. Não, a gente sabe que não é assim. Mas se a nossa kavaná, se a nossa intenção estiver certa em obedecer a Deus, em agradar a Deus, em obedecer a Deus, os tomates ele tira do caminho e os que a gente pisar ele conserta depois pra gente, junto com a gente, né? E acho que a maior prova disso tudo a reunião que você falou é maravilhosa, porque não tava só Moshe lá. Tava uma outra figura que pediu a morte, achando que era o cara, falando, só sobrou eu aqui em Israel, Deus. Só eu não me ajoelhei. E trazendo pro Fernandes um pouquinho assim, é Deus falando, baixa a bola aí que tem mais 7.000 que não se dobraram também. Você não é só você, mas ele pediu a morte, ele aparentemente menosprezou o dom de Deus que estava sobre a vida dele naquele momento, né? Assim, no sentido, eu não quero mais viver, não sou melhor que meus pais, não tem jeito. E Deus mostra que ele, que Elias, ele estava com a intenção de louvar o Eterno, de adorar o Eterno. Então ele mostra assim, até o profeta que se julga indigno, quando está debaixo da minha vontade, na minha presença, ele também é abençoado. Então, o Eterno ali, ele fez aquela reunião para mostrar assim, ó, não é a pisada no tomate que importa, é como você toma suas atitudes, o que você escolhe e a forma como você escolhe.
Porque o povo escolheu se redimir com o Eterno transformou a maldição em bênção, cumprindo a palavra de Gênesis, como você bem falou. Nessa paraxá, eles pisam no tomate de novo. Se você for um pouquinho mais pra frente, você vai ver que eles acabam se prostituindo, eles acabam sendo levados de novo pro pecado, mas porque dentro do povo tinham pessoas com a kavaná certa, com o coração no eterno, a ira foi aplacada, a maldição e a doença foram aplacadas, e o castigo foi aplacado, dando lugar para misericórdia. Então, o Matovu é também para a gente lembrar das misericórdias de Deus, porque as nossas habitações em Israel só são belas porque Deus fez belo, né? Porque o Eterno fez com que elas fossem belas. Então, Matovu para mim significa assim, um lembrete da misericórdia e da majestade de Deus. Uma tenda, uma casa só é edificada e só é forte, só é bonita quando ela está firmada no Eterno, né? Senão nada disso tem sentido. Não é não, Sam? É por isso que a gente diz Tsuri Vegoali. A nossa rocha é nosso redentor. Mas você precisa dar vida a toda essa essência, e quando você diz Tsuri Vegoali, ou seja, a minha rocha, o meu redentor, você está realmente mostrando o tamanho da presença de Yeshua na mudança de atitude de cada um de nós. Porque se não fosse através dessa mudança, nem você nem eu poderíamos estar aqui falando da palavra de Deus. Porque, a rigor, nós não temos essência de conteúdo de boa qualidade por nós mesmos. Mas veja que a misericórdia de Deus nos traz a uma realidade tão factível que ele usa dois, desculpa, vou falar, tá? Pode Mas falar. dois caras inconsequentes como nós dois para falar de coisas sérias. Por que que eu digo isso? Exato. Porque eu, antes de conhecer Yeshua, eu era lixo, tá? E E eu era menos que Yeshua, isso também. e Yeshua simplesmente me pega, me tira do monturo e me dá uma vida nova. Mas essa vida passou por um processo de limpeza, que é importante nós entendermos. Porque enquanto nós estamos, deixa que eu sei tudo, Deus olha e diz assim: ah, tá bom, então quebra a cara sozinho. Mas se você deixar, eu conserto e você não precisa mais quebrar a cara. E é nesse momento que a gente entende a necessidade de se arrepender diante do Eterno. E como você bem colocou no final da Paraxá, e já falando de Pinchas, Finéias, Pinchas, o que que ele faz? O coração dele transformado, ele vai lá e resolve o assunto que era a agressão contra Deus. Porque todas as vezes que nós nos desviamos, na verdade, nós estamos desafiando o poder de Deus. E quando a gente desafia o poder de Deus, o que que acontece? Você está indo contra Deus, você ofendeu o Criador, aquele que fez só por falar os céus e a terra. Então, veja que a misericórdia dele é tão grande que ele usa nós, quando nos arrependemos, para levar a palavra a ensinar. E é esse que é o sentido, quando a gente para entender Deuteronômio 6, do versículo 4 em diante, especificamente quando ele diz assim: ouve, ó Israel, Adonai Echad, Deus é um, não é Echid, é Echad, é um conjunto. Mas aí ele diz assim: e porque eu te mandei amar o eterno teu Deus, você vai falar dele quando você se deita, quando você levanta, quando você está com teus filhos. Então, quer dizer, é uma recomendação para aquele que teve o coração transformado. E essa Exato. paraxá mostra muito bem a necessidade de transformar os nossos corações. Não é isso aí, Fernando? Exato, mas você tocou no ponto só para a gente partir para o encerramento, que é o mais importante. Nós só somos transformados em Yeshua. Se nós não guardarmos a obra de Deus, se nós não guardarmos o seu Mashiach e entendermos que Ele é quem produz, Ele é o agente dessa transformação em nós, não vai servir para nada, né? A lei confirma Yeshua e Yeshua faz com que a lei tenha sentido, né? Faz com que a lei tenha vida. Então, um completa o outro, assim como o arrependimento completa a nossa fé, para que a gente possa se relacionar com Deus, com Yeshua, assim a gente precisa entender também que tudo parte desse pressuposto, arrependimento e confiança, né? Arrependimento e fé. Eu acho que esse é o legado dessa paraxá. Em Yeshua nós somos transformados. Se nós obedecermos, se nós crermos e se nós nos arrependermos. Né? Então, o meu desejo para todos vocês que estão acompanhando conosco o canal
é que se, assim como eu e o Sami, pisou muito no tomate, participava de uma feira antes de Yeshua, antes de conhecer os caminhos do Eterno, que você possa se arrepender, que você possa conhecer o Eterno por quem Ele é, um Pai, um Abba amoroso, que enviou seu Mashiach, enviou seu Filho, para que nós pudéssemos chamar Ele de Pai também, para que nós pudéssemos ser transformados e para que nós pudéssemos ser chamados dele, seu povo. O povo de Deus é o legado que Ele deixou nessa terra, com relacionamento, através de arrependimento e fé. Que isso possa tocar o coração de vocês. Passo agora para o Sami, as considerações finais, mas é sempre uma alegria estar aqui compartilhando da palavra. O importante, Fernando, como você colocou, é que o que precisava ser feito já foi feito na cruz. Yeshua já resolveu o assunto. Cabe a nós, então, usufruir sem custo, porque quem sofreu foi ele. Então, o nosso custo hoje, sabe qual é? Aceitar de que nós precisamos redenção, aceitar que nós precisamos Isso. arrependimento. E que neste Shabat, Shabat especial, Shabat onde você tem prescrições e um procurador de feiticeiros querendo acabar conosco. Mas as prescrições se sobrepõem à tentativa do feiticeiro. E Deus dá a sua misericórdia sempre. Então, por que não aceitar a verdade? Precisamos desta misericórdia em nossos dias, que só vem através do arrependimento. Que esse seja o foco do teu tempo neste Shabat e que para isso você viva muito shalom em todos os teus Shabbatot. Shabbat shalom, pessoal. Shabbat shalom, pessoal.